Desde a Revolução Agrícola Moderna, onde a aplicação de descobertas científicas contribuíram com a agricultura, o setor vivencia constantes evoluções, seja na área técnica, maquinária ou mão de obra. Uma dessas evoluções é a agroecologia, que, segundo Altieri, é uma ciência emergente que estuda os agroecossistemas, integrando conhecimentos de outras ciências. Para Guzmán, a agroecologia tem natureza social, com ação social coletiva vinculada ao manejo de recursos naturais. Diante dos efeitos negativos produzidos no setor, através da implementação da mecânica no setor, onde a degradação do solo, o desperdício e uso exagerado da água, poluição do ecossistema e a perda de diversidade genética, alguns cientistas agregaram ao termo agroecologia a dimensão socioambiental, além da ligação direta com o termo sustentabilidade. De acordo com a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a agroecologia se define como um desenvolvimento baseado em princípios ecológicos e agroecossistemas sustentáveis. Um conceito que complementa o de agroecologia é o de agricultura orgânica. Esse sistema define o solo como um sistema vivo que não pode ser restringido quanto à nutrição e reciclagem dos organismos que por ele são nutridos. A agricultura orgânica visa promover a agrobiodiversidade, buscando a sustentabilidade social, econômica e ambiental da unidade no tempo e no espaço. Podemos destacar também os princípios de melhor aproveitamento de recursos naturais e não utilização de fertilizantes de alta solubilidade, agrotóxicos, antibióticos, hormônios, aditivos artificiais, organismos geneticamente modificados e radiações ionizadas. Os alimentos têm que cumprir papel de nutrição, fornecendo as substâncias necessárias para a saúde. Quando os alimentos estão contaminados por agrotóxicos, então fica incoerente falar em saúde. A legislação estabelece os limites de utilização de agrotóxicos, mas a inspeção é falha e muitas vezes os consumidores estão em risco e desconhecem. No entanto, nós temos que ressaltar a importância que os agrotóxicos tiveram. Por exemplo, nos anos 70, cerca de 2 bilhões de casos de malária podem ter sido evitados pelo uso de agrotóxicos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. No entanto, nos últimos tempos, eles têm causado muito mais problemas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 2 a 3 pessoas são infectadas por agrotóxicos por minuto, e 20 mil trabalhadores morrem por ano devido à exposição. Devido a isso, vem crescendo o interesse da população por alimentos orgânicos. Tais alimentos geralmente são produzidos pela agricultura familiar, que utilizam as bases da agroecologia. Pode-se perceber que os alimentos orgânicos são mais caros que os produzidos convencionalmente. Esse preço mais elevado vem da produção mais cuidadosa e sem agrotóxicos, e pelo custo da produção em si, que já é mais elevado. No entanto, para um produto poder ser comercializado como orgânico, ele precisa ter um certificado. Pode ser privatizado, em conjunto ou realizando um cadastro no Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento. Desde os tempos coloniais, sempre foi aplicada uma política voltada para o grande latifúndio, e nunca uma política que viabilizasse as pequenas escalas de produção. A agricultura familiar surge no Brasil no fim dos anos 1800, com as colonizações do sul do país e com o fim da escravidão, época em que surgiram as imigrações europeias. No fim dos anos 60, implantou-se no Brasil a agricultura capital intensiva, que é uma produção degradadora do meio ambiente e socialmente excludente. Essa agricultura consome muitos insumos, grande quantidade de energia e introduz muitos agroquímicos na natureza. Desde 2009, o Brasil assumiu a posição de primeiro consumidor mundial de agrotóxicos. O consumo anual chega em média a 5 kg por pessoa, segundo dados da Associação Brasileira de Agroecologia. No fim dos anos 70, inicia-se no Brasil um amplo movimento social em contraposição a essa agricultura, na época chamada de Movimento da Agricultura Alternativa. Os processos convencionais de produção têm um modelo poupador de mão de obra, o que para os defensores da agroecologia é uma questão central, como ocupar a mão de obra e não a expulsar da economia. Além disso, é um modelo de produção ecologicamente inadequado. Além de pregar a monocultura, com o processo de modernização ocorreram disfunções na agricultura. Impactos como a degradação do solo, desmatamento, assoreamento de cursos d'água, contaminação dos trabalhadores por agrotóxicos e perda da soberania genética são realidades hoje existentes. Atualmente, há uma preocupação muito grande com a questão dos transgênicos. Nota-se a perda de controle de semente, o que trata de soberania, visto que semente é cultura e vida de um povo. Além disso, as chuvas no Brasil são muito pesadas e a energia cinética das gotas d'água é muito forte, tornando o impacto da chuva no solo muito grande. Isto posto, a agricultura convencional transcorre no erro. É utilizada uma tecnologia que mobiliza intensamente o solo,
trabalha com tecnologias em que a terra fica descoberta durante a maior parte do ano e foi introduzida a monocultura no ambiente de muita biodiversidade. Quanto mais puder integrar animais, vegetais e componente florestal, melhor, pois a mata auxilia a reduzir problemas de pragas, doenças e previne a erosão. O agronegócio trata a agricultura apenas como operação comercial e não prioriza a agricultura com suas relações sociais de produção e a relação agricultura-meio ambiente. A exemplo disso, temos a CEPLAC e a BDA, que prepararam os pequenos agricultores para a produção convencional, a fim da venda dos fertilizantes por eles produzidos. E era ensinado a eles que o melhor era jogar tais aditivos químicos sob o discurso de que adubo químico aceleraria a produção e o adubo orgânico demoraria muito mais. A agricultura orgânica no Brasil já possui um marco regulatório, a Lei 10.831. Essa lei é um importante avanço nas relações de consumo entre produtores e consumidores, o que possibilita que essa atividade seja protegida. O marco regulatório também se reporta à dependência de uma energia não renovável, as relações de integridade cultural nas comunidades rurais, a preservação desses valores que são importantes para que se possa cunhar adequadamente aquilo que se designa agroecologia como ciência e agricultura orgânica como produção sustentável. Atualmente, existe uma série de tecnologias que permitem a otimização da produção de biomassa. Por exemplo, as plantas chamadas de adubo verdes, que melhoram o solo vegetativamente. É possível intensificar suas plantações para produzir biomassa, tanto aquela biomassa que é extraída na colheita, quanto a biomassa para proteger o solo pela maior parte do tempo, tanto quanto possível o ano inteiro. Uma questão importante na agroecologia é que não é apenas produzir biomassa, mas também reciclá-la eficientemente. É possível fazer uma reciclagem deixando ainda a composição em cima do solo, que é o ideal, pois protege, decompõe e devolve os nutrientes para o solo, servindo de adubos para a vegetação. Existem ainda os processos de fermentação aeróbica, que é a compostagem, uma forma de reciclagem bastante eficiente para a horticultura. Ademais, há uma reciclagem anaeróbia, que conta com os biodigestores. Em algumas situações, os produtos dos biodigestores são muito bons para a utilização como biofertilizantes nas plantas. Um projeto da UNEB de Juazeiro está estimulando a produção orgânica no Vale do São Francisco através do uso de biofertilizantes. São utilizados resíduos vegetais e minerais para a fabricação de insumos orgânicos. A reciclagem, através de anelídeos, é designada biológica, porque a minhoca é um grande gestor de matéria orgânica e excreta uma matéria orgânica umidificada de forma pronta para consumo das plantas. A proposta da agroecologia vem no sentido de se resgatar práticas e técnicas, muitas delas do domínio do agricultor. Analisar de que forma se pode trabalhar o conhecimento do agricultor juntamente com o conhecimento científico, na perspectiva de se ter um agricultor mais independente de utensílios que vêm de fora do seu sistema, mas que ele consiga ter acesso a tais utensílios a fim da realização da produção. Porém, o agricultor ainda é muito espolhado. Enquanto ele fornece a matéria-prima, a indústria valoriza o produto para colocá-lo no mercado. Nessa perspectiva, se faz necessária primeiro uma organização. O agricultor, de uma forma organizada, deve começar a pensar em processar o alimento e não o entregar in natura para a indústria. É importante fazer processamentos de pequena e média escala, às vezes processos baratos e de fácil domínio. Mas a legislação inibe a entrada do agricultor nesses processos. É uma lei que, sob o discurso da qualidade do alimento e segurança do consumidor, afirma que o agricultor não consegue entrar nesses processos, além do cultivo na perspectiva de não se valorizar o trabalhador para que ele fique com a maior fatia do bolo da riqueza gerada a partir da produção primária. A expectativa da agroecologia é que se trabalhe de formas organizadas para que o agricultor processe os alimentos e busque canais de comercialização direta, o abastecimento e seguridade alimentar no âmbito local e regional. Esse eixo de organização, processamento e comercialização são caminhos que vão garantir a manutenção e viabilidade da agricultura familiar. A agricultura familiar é o setor de agricultura que mais produz por unidade diária. Além disso, é o setor de produção que utiliza mais trabalho também por unidade diária, pois não há muitos processos de mecanização. Dessa forma, é um segmento que tem que ser privilegiado na perspectiva de geração de empregos. O município de Itabuna está localizado a 429 quilômetros da capital da Bahia e possui uma área total de 443.198 km² e uma população de 204.667 habitantes, segundo o censo em 2010. Apesar do índice de desenvolvimento humano da cidade de Itabuna atingir 0,712, segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano, a cidade possui uma incidência de pobreza de 42,82%, segundo o IBGE,
e a pesquisa de orçamentos familiares. Essa incidência de pobreza, chegando a quase 50% da população, e o DHM, considerado alto para a realidade do Brasil, são fortes indicativos da desigualdade social no município. O consumo de alimentos orgânicos traz diversos benefícios para a alimentação segura e saudável, como maior valor nutricional em comparação com o método de produção convencional. Alimentos orgânicos são produzidos através de técnicas específicas, buscando otimizar recursos naturais e socioeconômicos, respeitando a cultura das comunidades rurais, além de manter a sustentabilidade econômica e ecológica sem empregar materiais sintéticos como agrotóxicos. Apesar do crescente aumento da procura de alimentos orgânicos, o alto custo de uma dieta livre de agrotóxicos e ecologicamente correta ainda é pouco difundida para o consumo em massa. De acordo com a pesquisa realizada pelo diretor comercial da Corim, Edson Sigemoto, a diferença de preço entre produtos orgânicos e convencionais pode superar 270%. O preço é um grande limitador da alimentação saudável. O público-alvo dessa proposta de intervenção são famílias em área de vulnerabilidade social e econômica. A intervenção acontecerá inicialmente no auditório da UFSB. Em um primeiro encontro, ocorrerão palestras para elucidar a importância da agroecologia e da alimentação saudável. Também haverá uma explicação de como funcionará o projeto. O projeto ocorrerá com a UFSB em parcerias com a comunidade e as políticas públicas já existentes sobre o assunto. A partir do segundo encontro, acontecerá a capacitação do público ao não cultivar de diversas hortaliças. Para isso, será necessária a implantação de cursos, dinâmicas e explanações sobre o cultivo orgânico. Os cursos terão como finalidade proporcionar noções básicas sobre cultivo. As dinâmicas relacionar o conhecimento teórico do curso com as práticas e as explanações, dúvidas e sugestões dos participantes. Além de a criação de uma composteira caseira reutilizando materiais. Nessa etapa da intervenção, acontecerá a troca de saberes entre moradores, além da tutoria de profissionais e alunos da própria universidade. Os cursos acontecerão periodicamente, tanto em espaços da universidade, quanto em espaços públicos ou fornecidos pelas famílias participantes. Em um terceiro momento, e paralelamente aos cursos fornecidos, será feita a distribuição de mudas e sementes de hortaliças para os moradores. Essa distribuição acontecerá na UFSB e haverá espaço de troca de mudas e sementes entre os participantes. Com a implantação das ações propostas neste projeto, espera-se alcançar um grande número de famílias em área de vulnerabilidade social e econômica. Estima-se que os participantes do projeto se tornem altamente capacitados e com possibilidade de produzir alimentos sem uso de agrotóxicos e outros insumos sintéticos dentro de casa, seguindo uma forma de manejo de produção que se mostra economicamente viável enquanto produz alimentos de boa aparência e de qualidade, além de aprender a importância de parceria e da ajuda mútua. Espera-se a adoção de hortas caseiras e orgânicas, tornando a alimentação dessas famílias com maior valor nutricional e, consequentemente, uma melhoria de vida, diminuindo assim custos com a alimentação. O projeto vai ser desenvolvido de maio a dezembro de 2016, abordando atividades desde a pesquisa bibliográfica, elaboração do projeto, análise do projeto pelo orientador, convite a profissionais da área para ministrar cursos, convite a palestrantes, divulgação das palestras, capacitação do público-alvo, criação da composteira caseira e distribuição de mudas para cultivo. Reservado 3 meses para pesquisa bibliográfica, 2 meses para elaboração do projeto, análise do projeto pelo orientador e convite a profissionais tanto para ministrar cursos quanto para palestrar. 2 meses para divulgação de palestras, 1 mês para palestras e explanação do projeto, 4 meses para capacitação do público-alvo, 3 meses para a criação da composteira caseira e 1 mês para a distribuição de mudas para cultivo.